Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus. Episódio 28. Sal da Terra e Luz do Mundo. Baseado em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Marcos capítulo 9, versículos 50. Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. E Lucas capítulo 11, versículos 33 a 36. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ninguém acende uma candeia e põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Comentários. Conforme vimos nos episódios anteriores, o amado Mestre Jesus havia subido a um monte com seus discípulos, simpatizantes e alguns curiosos, para passar a noite em vigília e oração. Neste período, o doce Rabi escolheu 12 discípulos mais avançados para representar o núcleo central da divulgação de seus ensinamentos. Eles não sabiam, mas o Mestre Jesus sim, que o tempo corria aceleradamente contra a vida do Mestre Galileu, e que era importante fortificar a fé e transmitir-lhes os estudos do Reino dos Céus, para que fosse semeado nos diversos corações após sua partida. Estes 12, que seriam semelhantes às origens da nação judaica, com suas 12 tribos, teriam que testemunhar não apenas na coragem, mas também na fé, na qualidade do agir, pensar e conviver, apontando, através de seus exemplos de vida, o caminho para fora dos labirintos do sofrimento. Ao raiar de um novo dia, o amado Mestre Jesus desce do monte com toda uma multidão de volta à planície, onde já encontra outra grande multidão vinda das mais diversas regiões. Semelhante a Moisés, que desce do Sinai com os 10 mandamentos do amor de Deus e ao próximo, o profeta Nazareno traz consigo o resumo destes 10 mandamentos em palavras de vida eterna para consolar e orientar. Aproveitando a oportunidade especial, dirige as suas palavras para os 12 discípulos recém-escolhidos, para que fossem fortes na fé e vigilantes na oração da ação do dia a dia. Mas compartilha este pão espiritual com toda a multidão, para que ela também pudesse ouvir, aproveitar os ensinamentos e ter um impulso que lhes despertasse a consciência ou motivasse a voltar-se para Deus e suas leis de amor, misericórdia, retidão e justiça. Os de fato interessados o seguiriam e ouviriam os mesmos ensinamentos com outras palavras ou parábolas e o veriam a praticar o que fala. Naquele dia histórico,
Embora grande fosse a multidão presente, o profeta Galileu destaca que apenas alguns seriam de fato abençoados, bem-aventurados e felizes, ou, como diz o Evangelho no original grego, makarioi. Só seriam de fato bem-aventurados não aqueles que se envolvessem com as práticas e a nova postura mental orientada, mas sim quem, de fato, se comprometesse até as entranhas com as boas novas do Evangelho. Muitos seriam convidados, mas poucos seriam escolhidos, por não estarem condignamente trajados de limpeza ou pureza espiritual do coração, cantarói, por não serem desapegados dos transitórios e efêmeros bens terrenos, por não serem mansos, por serem indiferentes ao autocontrole sobre as paixões, sem interesse em domesticá-las, por não serem solidários e compassivos de misericórdia diante da desgraça existencial, moral ou espiritual de seus semelhantes, elemonenes, e por não terem fome e sede de justiça, por se afinizarem com a corrupção ou dela tirar proveito. Por isso, ele começa seu sermão exaltando os felizes e bem-aventurados que, sem segundas intenções ou falsos interesses, buscam o real sentido da vida através do longo aprendizado do aprender a amar, compreender, trabalhar, perdoar, renunciar e servir às leis do Senhor Deus e Pai Celestial, autor da vida imortal. Aos apóstolos recém-escolhidos e aos discípulos mais próximos, lhes dá uma nova orientação, que deixará estarrecidos os simpatizantes e curiosos em derredor. Eles eram o sal da terra e a luz do mundo. Em ser o sal da terra, o amado Mestre nos fala do propósito de nossas vidas, servir. Assim como o propósito do sal é dar sabor e prazer na justa medida, de menos faz insosso e sem prazer o alimento, e, demais, torna indigerível. É de conservar alimentos, como os peixes e as carnes, eliminando impurezas e micro-organismos nocivos. Mas o Cristo amado nos fala da função do sabor, de tornar palatável e prazeroso o alimento. Os seus discípulos deveriam dar sabor e sentido às vidas das comunidades, começando pelas suas próprias vidas. Para isso, deveriam entender o amor de Deus para com suas criaturas e de como a ignorância, o egoísmo e o orgulho que estimulam a desobediência das leis de Deus e, como consequência, sofrer os efeitos das leis soberanas, misericordiosas e justas do Pai Celestial. A lei de causa e efeito, ou ação e reação, é implacável, pois de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Esta é a origem do sofrimento neste mundo de provas e expiações, e esta é a razão por que renascemos inúmeras vezes até aprendermos realmente a nos amar uns aos outros como o Mestre Jesus nos amou. A presença de um discípulo do Cristo Jesus traz alegria, fé, esperança, otimismo, confiança, motivação, pois, como o sal da terra, ele tempera maravilhosamente o alimento da vida onde quer que vá. Mas muitos de nós somos sal sem sabor ou sal em excesso. Isto é, não participamos da vida e somos indiferentes aos rumos de nossa comunidade e mundo em que vivemos, ou somos salgados demais, de forma que a nossa simples presença muda para pior o ânimo do ambiente, nos tornando mensageiros de pessimismo, arrogância, baixo astral ou de tristeza. Somos todos agraciados pela bênção do livre-arbítrio
para agir de conformidade com o bem ou o mal, temperando ou desgraçando a vida em derredor. Não poderemos culpar as influências do corpo ou a forças exteriores àquelas que residem dentro da nossa mente. É por isso que o amado Mestre alerta que seus discípulos sinceros também são luz no mundo. Sem a luz, a jornada, aos tempos do Mestre querido, era ameaçada pelo perigo de feras ou de malfeitores ávidos em violentamente sequestrar a bolsa de moedas ou os pertences dos viajantes e andarilhos. Na escuridão, as sombras de nossos medos e remorsos têm mais força de nos atemorizar e perturbar o ânimo. É quando a luz dissipa todas as dúvidas e medos e traz orientação, consolo e esperança. A luz não busca servir a si mesma, mas a todos que dela necessitem. Mesmo aqueles que nem desconfiem que necessitam de orientação são servidos por ela, assim como o sol que brilha sobre justos e injustos. Os discípulos do doce e meigo Rabi tinham em suas palavras exemplos e explicações da Torá, todas as condições de entender e pôr em prática os ensinamentos redentores, iluminando seus passos, suas estradas e veredas. Quem desejasse ser feliz e libertar-se dos sofrimentos desnecessários, teria apenas que seguir as pegadas luminosas através da reforma íntima e da compreensão do sentido verdadeiro de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando o Mestre voltasse à casa do Pai, após o flagelo da crucificação, quem desejasse saber mais sobre ele não poderia recorrer a livros que só seriam escritos algumas décadas depois, mas poderia recorrer à observação do modo de vida, de pensar e de agir de seus discípulos. Estes representantes seriam como que cartas vivas do Cristo endereçadas aos homens. Uma cidade pode esconder-se em um vale, mas não sobre um monte. Do mesmo modo, a função da luz, que é iluminar, é colocar-se no canto mais alto da casa, hoje nos tetos, mas ao tempo de Jesus, num velador. Quem seria tolo de colocar uma lamparina debaixo da mesa ou escondida sob um balde? Logo, seus discípulos deveriam demonstrar aos homens tíbios e duvidosos sua capacidade de amar, compreender, trabalhar, perdoar, renunciar e servir, sem se exaltar ou buscar glorificações e elogios. Esta conduta estimularia os que têm medo, vergonha ou dúvida de também demonstrar o amor de Deus. Para este trabalho, era necessário educar os olhos, por onde entra a luz de Deus, sobre as trevas de nossas mentes, que saem de nossa boca, coração, atos, palavras e intenções. Quem dominar a mente que vê, dominaria os instintos inferiores do corpo e se tornaria um instrumento de paz a serviço de Deus. E nós? Estamos dispostos a ser luz no mundo e sal da terra? Se você sentiu-se beneficiado por este áudio, não deixe de ouvir os demais áudios da série O Evangelho de Jesus em http://www.terraespiritual.localweb.com.br e ajude a semear boas sementes para uma terra espiritual.